Bom dia. Vamos lá, amores. Vamos fazer agora a correção, né, do capítulo 2. Nós viemos fazendo a revisão, exercícios. Agora é o dever do livro que eu pedi para vocês no dia 15, né, para a gente fechar a nossa unidade. Então, vamos lá. A primeira. Em geral, solos mais escuros costumam ser mais férteis do que os solos mais claros. Qual a explicação para isso? Lembra do solo mífero e do solo arenoso? O solo arenoso é bem claro, ele é pouco fértil, ele quase não retém água, grãos bem grandes, né, separados. O mífero, que é aquele bem rico em nutrientes, ele é mais escuro. Então, qual é a causa disso, dessa diferença de cor entre os solos mais nutritivos e os menos nutritivos? O humus, ele é escuro porque ele vem de um processo de decomposição. Os fungos e as bactérias, os micro-organismos, todos aqueles seres que moram ali no solo, eles vão se alimentando dos restos de animais e vegetais que estão ali, e a partir do processo da decomposição surge o humus, que é um material mais escuro. Então a terra, quanto mais escura, maior a presença de matéria orgânica feita a partir da decomposição, o humus. Por isso que esses solos são mais ricos. Por isso que o solo escuro é mais rico, por ele ter mais matéria orgânica vinda da decomposição. A segunda, o humus presente em certos tipos de solo resulta, letra C, desculpa. Laura interrompeu. Voltamos, desculpa. Letra C, da decomposição de restos de seres vivos. A terceira, com relação aos cuidados que devemos ter com o solo, responda, letra A. O que se deve fazer se o solo estiver pobre em nutrientes e se ele estiver muito seco? Se ele estiver pobre em nutrientes, processo da adubação, química ou orgânica, sendo que a orgânica também tem a verde. Aí depende da análise para saber o que aquele solo está precisando, né? Existem pessoas, agrônomos, pessoas que estudam para exatamente saber isso. Então, faltou nutrientes, a adubação. E se ele estiver muito seco, a gente precisa colocar água. O nome disso é irrigação. E a gente viu que tem várias formas de fazer, tanto para propriedades menores quanto as maiores, tá? Então, nutrientes, colocamos adubo, adubação, e solos muito secos, irrigamos, colocamos água. Quarta, nesse capítulo foi mencionada uma técnica que se utiliza de forma exagerada, facilita a erosão do solo, principalmente com o uso de trator, passando, né? Em solos de países tropicais, cuja camada fértil é pouco profunda, ou seja, está bem em cima. Qual é essa técnica? É a aração. A terra, quando ela está compacta, ela precisa ser revolvida. Mas, ao mesmo tempo, se você faz uso exagerado dela, ela se torna prejudicial. Por quê? Em países como o tropical, países como o Brasil, por exemplo, a camada nutritiva é bem superficial. Se você vai passando por ali, você vai causando um achatamento e a destruição dessa camada. Então ela tem que ser usada quando ela é muito necessária, mas ela tem que ser usada com cuidado. A quarta. Nesse capítulo foi mencionada uma técnica que se utiliza, a quinta. Observe a fotografia abaixo. Por que é comum fazer furos no fundo de vasos para plantas? Então olha só, todo vaso de planta tem esse furinho. Por quê? Quando a gente rega, o excesso da água precisa sair, porque nós conversamos na matéria que se a gente vai colocando água, em excesso, essa água, quando entra, alguma coisa tem que sair, né? Duas coisas não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, se essa água entra, o ar sai, aí ela fica ali acumulada, encharcada. Então ela precisa passar pelos grãos, molhar a raiz, para poder dissolver os sais minerais para serem absorvidos pela raiz, mas ficar numa quantidade ideal para que não mate a planta afogada. Porque, por incrível que pareça, a plantinha morre afogada, ela é um ser vivo. Se a água entra, o ar sai, aí ela não respira, a raiz apodrece e morre, e a plantinha morre. Então, por isso, esses vasos, para fazer um sistema de drenagem, tirar o excesso de água. Vamos lá, questão número 6. Após algum tempo de cultivo, é preciso acrescentar fertilizantes ao solo, ou seja, adubação. Por
que não é necessário tomar essa medida em ambientes naturais não cultivados? Floresta amazônica, lá o pedaço, Mata Atlântica, que não foi cultivado, ou seja, o homem não interferiu na natureza, não retirou a mata natural. Ela não precisa que ninguém adube, porque os próprios seres que moram ali, tanto as plantas, né, os animais, os vegetais, que moram ali, quando morrem, eles entram em decomposição e esse ciclo vai se repetindo, eles servem de adubo para aquela área. Então, como não houve interferência do homem, existe ali o ciclo natural. O bichinho nasce, cresce, se alimenta, morre, entra em decomposição e serve de nutrientes de novo para aquela região. 7. Por que após certo tempo um rio pode transbordar se as matas que crescem nas margens, as matas ciliares, forem destruídas? Lembra que a mata faz isso aqui, a raiz, ó, uma rede que segura o terreno? Então, e além disso, ela prende também uma grande quantidade de água, ajudando na manutenção daquele rio. Se a gente arranca aquela mata, aquela beira do rio, né, aquela margem, ela perde quem está segurando. E aí ela começa a desabar para dentro do rio. Ela vai provocando um processo de assoreamento, ela vai secando aquele rio. Por isso é importante a preservação de matas ciliares. 8ª. Um estudante afirmou que a queimada é boa para a fertilidade do solo porque as cinzas contêm sais minerais que ajudam no crescimento das plantas. Você concorda com esse estudante e por quê? Gente, a gente não pode concordar com ele porque na primeira queimada, as cinzas realmente elas têm nutrientes. A cinza que está ali na primeira queimada e na primeira plantação, no primeiro cultivo que nós fizermos, nós teremos ali os nutrientes. Porém, a gente viu que queimada mata os micro-organismos e os bichinhos que vivem no solo, responsável pela produção de humus, pela decomposição. Então, quando a gente plantou, a primeira vez vai nascer. Porém, não tem mais quem devolva os nutrientes para aquele solo. E aí a gente destrói aquele solo. Porque os bichinhos que fazem, né, os micro-organismos e os bichinhos que vivem ali, que fazem essa produção de matéria orgânica, ficam na camada superficial, exatamente a que é atingida pelo fogo. A gente mata os bichinhos, não vai ter formação de humus, esse solo então ele entra no processo de desertificação, ele perde os nutrientes. Professora, tem como recuperar? Podemos recuperar antes que ela entre numa área desértica, mas aí a gente acaba gastando muito dinheiro. É muito mais prático, quer dizer, talvez não seja prático, mas é muito mais lógico você fazer a capina da área e deixar aquele mato ali. Aquele mato entra em decomposição e ajuda na produção do humus. 9. Um estudante afirmou que mesmo que todo o solo do planeta fosse destruído pelo desmatamento e pela erosão, nós poderíamos continuar nos alimentando de carne de boi ou de frango, de leite, ovos e queijos. Você concorda e por quê? Não dá para fazer. Por quê? Esses animais dependem, independente da produção de oxigênio, né? Que a gente sabe que a gente precisa da vegetação para a nossa respiração. Se você destrói o solo, não tem onde o vegetal crescer. Se você não tem o vegetal, você não tem a comida para esses animais. Então, nós ficaríamos privados desse tipo de alimentação, porque não teria o que alimentar, como alimentar o gado ou o frango, nem a produção desses produtos. Então, existe na natureza, gente, uma ligação muito delicada. A gente não consegue se ver dentro dessa situação, né? Mas nós precisamos muito mais do que a gente pensa. Do ar, da água, do solo. Se você não preserva solo, você não tem planta, você não tem oxigênio, você não tem comida, você não tem cadeia alimentar. Se você não preserva o ar, você também não tem os seres. Se você não preserva a planta, você também não tem oxigênio. Sem água, não tem plantação. Sem preservação de mata, não tem água. Então, vocês estão vendo que existe aí toda uma rede ligada, onde os fatores, um depende do outro. Então, é importante a preservação do solo e dos outros elementos. 10ª, indique as afirmativas verdadeiras. O desmatamento acelera a erosão do solo. Verdadeira. B. Encostas de morros sem vegetação correm maior risco de desmoronamento. Verdadeira. C. A erosão é maior em solos cobertos pela vegetação natural do que em solos desmatados?
Não, né? A gente sabe que a erosão ela é preservada na vegetação natural. C, a terra transportada pela água pode obstruir o fluxo dos rios. Verdadeira, é o assoreamento. A queimada destrói os micro-organismos nocivos sem prejudicar a fertilidade do solo? Acabamos de falar. Não, ela prejudica. Ela mata os micro-organismos. F, a queimada libera gases na atmosfera e provoca poluição do ar. Verdadeira, ainda temos isso, né? Além da gente destruir os micro-organismos formadores do humus, nós poluímos o ambiente. E a letra G, degraus, que é aquela plantaçãozinha assim, ó, toda cortadinha, ou terraços, que é o segundo nome dele, né? Ele pode ter esses dois nomes, aumentam a velocidade de escoamento de água. Ao contrário, diminui, é um processo para evitar a erosão. A água vai escorregando como numa escada e sempre se acumula um pouquinho. Isso evita que a gente tenha uma erosão. Vamos lá, 11. Aí agora, ó, nós estamos já passando para a página 58, tá? Os esquemas a seguir mostram situações diferentes em duas encostas. Em qual delas deve haver maior erosão e justifique? Vamos lá, encosta A, vamos analisar. Olha aqui, ó, a cobertura vegetal e as raízes. E na figura B, não temos, tiramos essa mata natural e estamos fazendo uma plantação, uma agricultura qualquer. Olha bem o que acontece, lembra? Aqui, ó, eu protejo da chuva e do sol que vai cair e atingir com muita força esse solo. E a raiz prende, fazendo aquela rede o solo. Então, a erosão ela vai acontecer aqui, ó. Não tenho proteção da cobertura vegetal, nem raiz para segurar o terreno, tá? Então, voltando à pergunta, em qual delas vai haver maior erosão? Na figura B. E por que não existe a proteção da cobertura vegetal, onde a copa, né, as folhas, protegem da ação do sol, do vento e da chuva, e não tem as raízes para segurar o solo? Continuando. Então, olha só, a gente tem aqui a letra de uma música falando sobre o solo, sobre a plantação, sobre a agricultura. E aí, vamos lá. A letra A ela é muito particular, né? Uma resposta pessoal. Seria para vocês procurarem no dicionário se vocês não soubessem algum dos termos usados. A letra B. O planeta Terra é formado por várias camadas. E em qual delas se dá a produção dos alimentos citados na letra da música? No solo, que fica, né, na parte superior, na crosta terrestre. C. A música usa a expressão afagar a terra. Afagar é fazer um carinho, um cuidado. Que cuidados são necessários para garantir a produção de alimentos? As técnicas que nós vimos, né? A adubação, quando falta nutrientes, a aração com muito cuidado para não ser exagerado e danificar o solo. Também temos o cuidado de irrigar, molhar quando está muito seco ou drenar, tirar o excesso quando está muito molhado. Letra D. Como podemos agir para preservar o solo? Com técnicas que evitem a erosão. Né? A gente tem que usar o solo, mas com cuidado. A gente não pode usar e abandonar. Se eu não vou mais usar aquela área, eu tenho que fazer um plantio nela, eu tenho que replantar ali, reflorestar, para que aquela área se recupere para quando eu precise de novo. Se eu plantar, largar abandonado e sair, eu corro o risco da desertificação. E aí chega uma hora que a gente não vai ter mais solo para plantar. Então, fazendo técnicas que evitam a erosão e conservando vegetação, cobertura vegetal, a gente preserva o solo. Agora vamos para a página 59. Existe um poema aqui, né, falando sobre o ambiente, sobre a preservação da cobertura vegetal e falando da importância de tudo que a vegetação fornece para gente. Então vamos lá. A letra A, de novo, é uma resposta pessoal, né, onde vocês procuram no dicionário alguma palavra que vocês não tenham conhecimento. Vamos para a letra B, né? A gente para na letra F, então vamos lá, letra B. No poema está dito que alimento é preciso e, sem boas práticas, há risco do meio ambiente danificar.
algumas boas práticas na agricultura que diminuem os danos ao meio ambiente. De novo, a mesma coisa. Práticas do meio ambiente. Drenagem, irrigação, uso de adubação e aração com muito cuidado. C. A queimada, a fumaça faz chegar e a saúde das pessoas ela vai prejudicar. Como a queimada prejudica a saúde das pessoas? A queimada produz gás carbônico, fumaça, que causam problemas respiratórios. D. O verso, solo nu ficando exposto, ou seja, sem proteção vegetal. Fala de um problema estudado neste capítulo, o nome desse processo e o que pode ser feito para diminuir. O processo é erosão, né, através do desmatamento, e também da queimada. Então, como é que a gente faz para diminuir esse problema? Estimulando sempre a preservação da cobertura vegetal. Letra E. E lá na frente o rio assoreado vai ficar, lembra? Assoreamento, ou seja, terra que vai tampando o rio para de correr, ele seca. Explique como ocorre o processo de assoreamento de um rio e o que podemos fazer para evitar. Como é que ele acontece? A gente tira aquela plantinha que está aqui, na parte, né, da lateral do rio, na margem. Tirei a planta, tirei a proteção da raiz. O barranco começa a desmoronar dentro do rio. E aí ele começa a ficar assoreado. Nós vamos secando esse rio. É como se a gente pegasse uma terra e começasse a jogar numa poça. Ele seca, né? Então como é que a gente evita? Preservando a mata da beira do rio, que nós chamamos de matas ciliares. Ciliares vem exatamente do nome de cílios, né? Dos nossos cílios, que são uma proteção para os nossos olhos, por isso mata ciliar, porque ela faz essa proteção. Então a gente preserva a mata ciliar, a gente evita o assoreamento de um rio. E a letra F, a última pergunta. Por que o poema afirma que novos remédios e alimentos nós vamos então perder? Porque nós temos muitos remédios que eles vêm de matéria-prima vegetal. Né? Muitas plantas são usadas como matéria-prima para preparo, né? Para produção de remédios e alimentos que são retirados também através do plantio. Então é o que nós falamos no comecinho, quando a gente falou lá do boi, a gente falou do frango. Se você não tem vegetação, você não tem alimento, tá? Então, amores, olha só, nós vamos agora ficar no chat para tirar dúvidas, tá bom? Confiram as respostas de vocês e voltem no chat para a gente poder tirar dúvidas, tá? Beijo, até a próxima aula.